Têm-se várias opiniões divergentes sobre o investimento na Bolsa Portuguesa. Se for para investir, que seja no que é nacional, ou o retorno alto está lá fora, nós somos pequenos demais. Poucas vezes se explica o porquê de uma ou de outra crença de forma fundamentada e sem isso é difícil alguém que quer investir, sobretudo se estiver no início, tomar uma decisão consciente e informada sobre se vale ou não a pena investir em ações de empresas portuguesas, comparando com as dos Estados Unidos, por exemplo. É precisamente numa análise baseada em números e factos que consiste o vídeo de hoje, para que quem vive com esta dúvida consiga chegar à sua resposta e daí poder escolher a estratégia que melhor se enquadrar no seu perfil e objetivos. A Bolsa de Valores portuguesa é querida para muita gente. Estão cá as empresas cujos produtos e serviços utilizamos diariamente, as que acompanhamos de perto desde sempre, de que ouvimos falar na televisão e no final do dia que são, como nós, portuguesas. Só que quando se trata de investir o nosso dinheiro, que é frequentemente fruto de muito trabalho, sacrifício e escolhas ponderadas, convém que a decisão de onde o investir vá para além dessa familiaridade e dê os melhores resultados possíveis face ao que se procura. E a realidade é que o universo de opções que existem para isso vai muito além das nossas fronteiras. Especialmente com a facilidade que temos hoje para aprender sobre qualquer instrumento financeiro, obter informação sobre as empresas cotadas no mundo inteiro, acompanhar o seu desempenho e resultados e ainda investir nas suas ações, seja essa a nossa vontade. A única coisa que é preciso para o fazer é proatividade nesse processo de procura, acesso à internet e uma conta criada junto de um intermediário financeiro que permita a compra e venda de ações e ETFs, como é o caso da XTB, o patrocinador deste vídeo. É uma empresa que conta com 20 anos de mercado e mais de 1 milhão de clientes, que tem escritório em Portugal e apoio telefónico em português. Adicionalmente, para além de oferecer vários cursos gratuitos sobre uma panóplia de temas relacionados com o investimento, que qualquer pessoa pode aproveitar para aprender de forma gratuita, permite que depois, quando se quiser passar à prática, se possa fazê-lo tendo acesso a mais de 8.100 instrumentos financeiros. Se quiserem experimentar, podem criar conta através do primeiro link na descrição. Tendo sempre em mente que ao investir o capital está em risco, deve ser feita uma própria pesquisa e nada do que é dito deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. Posto isto, com ferramentas tão úteis à distância de um clique, praticamente nada está fora do nosso alcance e é por isso mesmo que acredito que não faz sentido limitar-nos a aplicar o nosso capital num qualquer mercado cegamente, sem pelo menos se considerar e analisar as vantagens e desvantagens dos vários que existem. Comparemos então o mercado de ações português com o maior e mais relevante à escala mundial. Para o fazermos, vamos considerar a dimensão de ambos, as estruturas de controle das suas empresas, o seu nível de liquidez, a composição setorial, o retorno total histórico e os dividendos pagos pelas suas empresas. Claro que alguns destes dados estão assentos em resultados passados e é importante saber que não garantem por si só o seu desempenho futuro. A Bolsa de Valores portuguesa é uma das mais antigas do mundo, mais até do que a Bolsa de Valores de Nova Iorque, do que a Nasdaq e do que a de Londres. Chama-se Euronext Lisbon e está localizada neste edifício da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Do outro lado do Atlântico está um mercado menos antigo, mas mais relevante na maioria dos sentidos, o dos Estados Unidos, que é, sem sombra de dúvidas, o maior do mundo, o mais popular e, por isso, aquele com que vamos comparar o nosso. O país é não só o que mais contribui para o PIB mundial, sendo responsável por mais de 26% de tudo aquilo que é produzido à volta do globo, segundo o The Economist, como também apresenta uma capitalização de mercado correspondente a mais de 60% da global. É por estas razões que a maioria dos índices intitulados de mundiais são, na verdade, constituídos em 60% e, em alguns casos, até 70% por empresas americanas. Mas então, como é que este mercado de ações gigantesco se compara com o que temos em casa? Começando pela dimensão, a principal distinção que se verifica com uma análise rápida é que a capitalização de mercado total da Bolsa Portuguesa, de cerca de 85 mil milhões de euros ao mês de março deste ano, é residual comparada à americana, de mais de 45 bilhões de euros ao início de abril. Estes números, ditos assim, são difíceis de compreender, mas o que significam na prática é que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos é cerca de 530 vezes maior do que a nossa, que representa menos de 0,1% da capitalização bolsista mundial. Quanto ao número de cotadas, a diferença também é significativa, porque enquanto nos Estados Unidos há mais de 5 mil, em Portugal há menos de 50, o que limita bastante o número de opções à escolha. Outra grande diferença é a estrutura de controlo e a consequente porção do mercado em free float, que torna o já pequeno universo de ações portuguesas ainda mais reduzido. Por outras palavras, muitos dos pesos pesados do nosso país estão sob a alçada de meia dúzia de pessoas e famílias que controlam grande parte da bolsa, resultando numa cota investível, o chamado free float, muito reduzida. Olhando para o PSI em específico, o índice de mercado que inclui as maiores e mais relevantes empresas cotadas em Portugal, são 15, apesar da soma da capitalização de mercado de todas elas andar à volta dos 68 mil milhões de euros ao início do mês de maio,
a capitalização em free float é, na verdade, quase 1/5. O que significa que, segundo o fact sheet do PSI datado de março deste ano, em média, só 20% de cada uma das nossas maiores empresas é que não está preso às tais entidades que controlam os outros 80%. Nos Estados Unidos, o quadro é distinto. De acordo com o estudo Float Data Product Insight de 2024 da MSCI, 78,9% do mercado americano está em free float. A combinação destas duas, a dimensão de mercado e a estrutura de controle das empresas, tornam a liquidez, outro parâmetro que deve ser analisado, francamente inferior no caso português comparativamente ao americano. Esta liquidez reduzida traduz-se, entre outros efeitos, em spreads superiores, o que significa que o custo real de cada transação aumenta porque se está a pagar mais a quando da aquisição e a receber menos a quando da venda, assim como numa maior eventual dificuldade em comprar ou vender os títulos por falta de procura ou oferta. Os Estados Unidos estão muito expostos à tecnologia de informação, à área das finanças e à da saúde, e Portugal à área dos serviços de utilidade pública, por causa da EDP e da Galp, e também ao setor financeiro, correspondendo os setores mencionados nos dois países a cerca de 50% do S&P 500, no caso americano, do PSI, no caso português. A grande diferença a considerar são as características dos próprios setores, que podem ter consequências diferentes num portfólio de investimento. As grandes tecnológicas têm um maior potencial de crescimento, uma maior resiliência em momentos de crise espera-se das empresas de serviços de utilidade pública, por aí. Agora, como é que os resultados históricos de cada um dos mercados se comparam? Segundo um estudo realizado no final do último ano pelo Deutsche Bank, o retorno total anualizado do mercado de ações em termos reais, ou seja, incluindo os dividendos e ajustado à inflação, entre 1999 e 2024 foi de 0,2% em Portugal e de 5,4% nos Estados Unidos, um valor substancialmente superior. Na prática, isto significa que um investimento de 100 euros em cada um dos mercados em 1999 geraria 372,40 € no caso do americano e apenas 105,12 € no português, sem contabilizar eventuais comissões e impostos. Quando se fala em dividendos de forma isolada, aí sim Portugal ganha destaque, porque as empresas portuguesas têm por hábito distribuir uma grande percentagem dos seus resultados. Tendo por base cálculos feitos pelo jornal Eco, as empresas do PSI vão distribuir quase 70% dos resultados de 2024 sob a forma de dividendos, o que se materializa em pelo menos 2,9 mil milhões de euros distribuídos a acionistas. O mais surpreendente é que a dividend yield média, o rendimento de dividendos, é de 4,87%, um valor considerado alto, com várias empresas a apresentar 5%, 6%, 7% e algumas até quase 10%, como é o caso da nós. Se tiverem curiosidade sobre estes dados e os quiserem analisar de uma forma mais pormenorizada, conseguem ver qual o montante do dividendo a ser pago, a data exata do seu pagamento e ainda a dividend yield da ação para muitas empresas, incluindo a maioria das portuguesas e das americanas, através da aplicação da XTB que vos mostrei há pouco. Para isso é preciso apenas abrir a app, clicar na lupa no canto superior direito e na barra de pesquisa escrever o nome da empresa ou o ticker da sua ação. Vou usar a nós para exemplificar. Depois seleciona-se a opção correta, verificando sempre que se trata efetivamente da ação e não de um CFD, que é um outro produto financeiro mais complexo e arriscado, e entra-se no menu do título. Finalmente, no canto superior direito, encontra-se um ícone com um i, que é onde vou clicar para aceder às várias informações sobre a empresa. Indo aqui a dividendos. Podemos constatar que o dividendo deste ano já foi pago no dia 24 de abril, no montante de 35 cêntimos por ação, e também todos os outros dividendos pagos nos anos anteriores, e no último menu, onde constam as informações financeiras, é possível ver que a dividend yield, em português, rendimento dos dividendos, é efetivamente de 9,55% à data da gravação deste vídeo. Depois de alguma familiarização com os valores normalmente praticados, é fácil de constatar que este é incomum. Novamente, recordo que ao investir o capital está em risco, na medida em que o valor dos ativos pode subir ou descer, sendo possível obter de volta um montante inferior ao inicialmente aplicado. Já no mercado americano, o cenário é muito diferente. A dividend yield do conjunto de empresas constituintes do S&P 500, estimada para 2025, é de apenas 1,32%. Só que, apesar desta comparação parecer um excelente indicador por parte do mercado português para quem quer investir em ações com vista à obtenção de rendimentos regulares, a realidade é que a sensação é agridoce, porque a distribuição de dividendos, de certa forma, é uma alternativa ao reinvestimento dos lucros. Isto significa que para as cotadas portuguesas distribuírem uma percentagem tão alta do dinheiro que geram aos acionistas, não estão a dar prioridade ao investimento no crescimento dos seus próprios negócios. Aliás, isso constata-se através da dedução do impacto dos dividendos ao retorno total apurado pelo Deutsche Bank. Rapidamente se infere que o mercado não está a crescer, o que para quem tem uma visão de longo prazo pode ser um fator algo dissuasor de investimento. A minha opinião pessoal face ao que tudo isto, conjugado e resumido, significa é que para quem quer construir um portfólio diversificado com exposição a setores inovadores e com algum potencial de crescimento,
Não faz sentido considerar unicamente o mercado acionista português, nem colocá-lo como ponto central de uma carteira de investimento. Pode fazer sentido ser incluído, sim, mas mais numa ótica de diversificação adicional, especialmente para quem procura tirar partido do eventual pagamento regular de dividendos. Mas claro, sempre depois de uma pesquisa própria. Isto não é de forma nenhuma uma recomendação de investimento. Tendo esse objetivo do investimento em ações que pagam dividendos em mente, recomendo que vejam de seguida este vídeo agora a aparecer no ecrã, onde abordo as várias métricas relevantes a conhecer e analisar para que o possam fazer com ainda mais confiança. Espero que tenham gostado. Como costume, um gosto é muito valorizado. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.